Então, pessoal, essa segunda parte do material de coesão textual que nós havíamos começado com vocês, ela trabalha com uma desenvoltura de você ter dois pontos de vista. O primeiro é a coesão referencial, que nós falamos na semana passada em relação ao emprego dos mecanismos que evitam as repetições desnecessárias ao longo do texto, para poder entrar no segundo nível, que é o nível que para mim talvez seja o mais importante, que é justamente o emprego das coesões sequenciais. Quando a gente fala de coesão sequencial, a gente está falando com vocês dos elementos que são responsáveis pelo encadeamento das ideias, seja entre períodos, tá? Seja entre parágrafos, que nós vamos chamar aqui de conectivos inter e intraparagrafais. Só que a gente vai observar nessa videoaula a importância de se trabalhar nessa segunda etapa de coesão com esses elementos chamados de operadores argumentativos. Eu queria chamar a atenção desse nome porque a gente tem a consciência de que quando a gente faz um texto visando ao Enem, a presença das estratégias argumentativas são fundamentais. E nós já vimos, inclusive, que à medida que você vai fazendo determinadas redações com as estratégias argumentativas, alguns elementos conectores eles entram meio que como bônus desse processo de escolha. Só que muitos alunos não sabem a diferença entre conjunção e operador argumentativo. O operador argumentativo, ele fundamenta a presença da estratégia argumentativa no texto. E a conjunção, ela estipula dentro da estratégia uma relação semântica. Muita gente pensa e acha que é a mesma coisa. Na verdade, não é a mesma coisa. Só para vocês terem uma ideia, observando esse primeiro exemplo aqui. Veja, a veiculação de fake news influenciou o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos e no Brasil. Em decorrência disso, a gente sabe que aqui eu tenho uma relação de causa e de efeito. Se a gente observar os dois períodos que eu tenho aqui marcado por esse ponto final aqui, através daqui, do cursor, vocês vão observar claramente que há uma relação de causa e efeito. Ora, para eu estipular uma causa e um efeito, nesse elemento que está aqui sublinhado em negrito, isso aqui é considerado um operador argumentativo de efeito ou de consequência. Tá? Então, esses elementos que a gente coloca para fazer a interface de comunicação entre um período e outro, e um parágrafo e outro, nós vamos chamar na redação de operadores argumentativos. E vai uma dica, é justamente em cima desses operadores argumentativos que eu diria que 80% da competência 4 é trabalhada em relação a isso. Nós vamos verificar como que esses operadores argumentativos eles se distribuem e se recolocam nas redações feitas pelo Enem, ok? Então deixa eu me jogar um pouquinho para cá, que a gente vai passar o nosso material, ok? Um detalhezinho aqui interessante para vocês, ó, essa linhazinha aqui de análise. Vamos lá. Qual é a grande função que nós temos nessa análise? Vamos lá. Nós temos essa função aqui, marquei de amarelo para vocês. A grande função da competência 4 é você avaliar em que medida esses operadores, eu dei apenas o exemplo de um, mas vamos ver vários, tá? Como esses operadores estão contribuindo para a articulação dos argumentos. O que a gente entende como articulação? A progressão do texto, tá? Então, a progressão do texto argumentativo depende da presença do operador argumentativo. Então, sem eles, praticamente a redação gira em torno da ideia, não progride e o aluno vai mal na competência 4. Tudo bem? Então, o que se avalia de verdade é se esses operadores que são colocados no texto, eles prevalecem de fato o mantenimento da ideia argumentativa pensada no parágrafo. Então, a presença deles é fundamental, ok? E aí, no caso, eles seguem muito a orientação do que diz o livro da Ingeborg Koch, está aqui marcado para vocês aqui em cima no vídeo, que é justamente ela que é a papa nesse assunto, ela que define pelo livro dela, chamado Linguística Textual, que denota como o aluno deve proceder no momento de construir um ponto de vista. Tá? Então, eles são componentes da articulação do texto dissertativo e a presença deles de maneira diversificada é o que justifica as notas mais altas da competência 4, como nós vamos ver daqui a pouquinho na grade específica. Ok? Então, aqui, por exemplo, tem essa marcação aqui desses operadores argumentativos que são dessa base orientadora que nós temos
do material divulgado pelo INEP, inclusive. Então vocês vejam que aqui nós temos operadores argumentativos para várias situações. No caso aqui, o primeiro, valor de adição. Esse material vocês também têm na apostila de vocês, tá? É porque a apostila de vocês fez uma adaptação desse material que está aqui. Então, do grupo 1, são os operadores argumentativos de adição. Os operadores argumentativos 2 são os argumentos que tem, são os marcadores que orientam uma argumentação mais forte em escala, que nós chamamos também de gradação. Os de 3 são operadores argumentativos que trabalham com traço ora comparativo, ora de escala tão forte quanto, são chamados os operadores superiores ou inferiores, a expressão no mínimo aqui denota isso. O 4, você trabalha com os operadores de natureza de oposição. Todos esses elementos aqui são considerados como conjunções, tá? Adversativas ou concessivas, mas elas sempre remontam e denotam uma ideia de oposição. Muito importante para os alunos, por exemplo, que querem trabalhar com métodos dialéticos, ok? A marcação 5, grupo 5, trabalha com operadores que trabalham com ideia de conclusão, de resolução de ideias. Os operadores 6 trabalham com explicação justificativa, ou também finalidade e objetivo. São os operadores 6. Os operadores 7, esse grupo aqui embaixo, são os que estabelecem traço de comparação, também utilizado muito em traços de analogia, como estratégia argumentativa. O grupo 8 trabalha com operadores argumentativos de alternância ou de escolha. Os operadores 9 trabalham com pressupostos, dados que estão na inferência do texto. E os operadores 10 trabalham com orientação no sentido de afirmação de totalidade, ou para afirmação da totalidade, ou para negação dessa totalidade. Na verdade, pouquíssimos são os alunos que recorrem a essa lista que vocês estão vendo aqui, que eu estou arrolando, na intenção de produzir o texto. Vale uma dica. Dica bacana. Se você tem por hábito produzir seu texto dentro de uma estratégia definida, causa, efeito, analogia, dedução, indução, dialética, você vai carregar consigo operadores argumentativos específicos para essa estratégia. Tá bom? Então a presença deles é fundamental, volto a ratificar essa ideia. Essa lista que está aqui, que é a mesma lista que tem disponível na apostila de vocês, no capítulo que fala sobre coesão, tá? Lembrando que a apostila fala de coesão e não divide em referencial e sequencial. Aliás, faz até a divisão interna, mas uma divisão muito pequenininha. Eu mostro aqui para vocês nesse material que nós temos, que é o material da grade específica da correção. Então, esses elementos que estão aqui, às vezes a gente utiliza e não percebe que está utilizando. Claro, porque na verdade o nosso emprego desses elementos na redação variam demais da presença da estratégia que nós estipulamos, ok? Bom, visto isso, estão aqui os elementos, tá? A gente tem esse elemento aqui, que é a grade que é oferecida para a grande massa populacional que faz o Enem. É essa grade que aparece em grandes veiculações. Só que não é a grade que nós usamos, tá? A nossa grade específica é um pouco mais trabalhada, tá? Então a gente vai fazer, antes de analisar a grade, eu queria mostrar para vocês as relações que existem entre a competência 4 e a competência 1 e a competência 3, tá? Então é interessante vocês saberem isso, porque às vezes o aluno acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na verdade é um pouquinho diferente. Vamos lá. Vamos ver aqui na página quando eles falam de competência 3. Gente, competência 3, está aqui o material, ó. Vou marcar aqui, competência 3. Na competência 3, você avalia isso aqui. Vou marcar aqui para vocês também. Está aqui. Na competência 3, você avalia a estrutura mais profunda do texto. O que é a estrutura mais profunda? O argumento, a construção da sua linha argumentativa. Então, a competência 3, ela se restringe a trabalhar necessariamente se as duas teses que você apresenta lá em cima, que é um outro papo, que é a competência 2, se as duas teses que estão lá em cima, que devem estar relacionadas ao tema, têm ligação direta com aquilo que você vai trabalhar como defesa de ponto de vista, tá? Então, a gente precisa analisar a competência 3 numa análise muito mais
profunda. Quando eles falam estrutura mais profunda do texto, é que eles querem fazer um mapeamento interno dos parágrafos do texto, de todos eles, do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, e verificar se em cada parágrafo que você escreve, você estipula a presença de um plano estratégico. Se pressupõe um plano estratégico e ele está correto, 200 pontos. Se pressupõe um plano estratégico e apresenta algumas falhas, pode até se manter no 200, mas se as falhas forem contínuas, cai para nível menor, ok? Então a competência 3 trabalha com os argumentos, a organização interna de cada parágrafo desse que compõe o seu texto. Na competência 4, que é essa que nós estamos analisando por conta da matéria coesão de texto, vamos lá. A gente basicamente trabalha isso aqui, ó, o repertório, isso aqui que a gente analisa, ó. O repertório dos recursos coesivos é diversificado e esses recursos são usados de maneira correta? Então, o que é recurso coesivo para eles? Em 2 linhas. Se os termos se repetem, e isso é numa escala de 100, 20%, tá? Se esses elementos coesivos se repetem, ou se os elementos, se os operadores argumentativos que vocês devem colocar no texto estão colocados de maneira correta. É isso que é analisado na competência 4. Então, por exemplo, a competência 1 é gramática. Então, se você, por exemplo, erra um operador argumentativo, se você escreve, por exemplo, o porquê, que é um operador argumentativo de causa e de explicação, ele deveria ser escrito junto e você escreveu separado, você não é punido na 4, mas você é punido na 1 por um deslize de ortografia, tá bom? Então a competência 4, ela apenas analisa isso. Os operadores argumentativos que você usa no seu texto, eles são usados de maneira diversificada. O que significa diversificada? É tentar colocá-los no texto de uma maneira que eles não se repitam. Porque a repetição também dos recursos coesivos faz com que você não chegue no nível mais alto. Por isso que a gente define lá atrás do plano estratégico que cada parágrafo tenha uma constituição diferente da outra. Vocês viram, quem faz analogia e quem faz dedução trabalha com uma linha de organização completamente diferente. E é justamente em cima disso que a gente trabalha nessa análise, tá? Então a competência 3 é uma estrutura mais profunda e a competência 4 vai no nível mais da análise dos elementos que fazem link entre os períodos e os parágrafos. Tudo bem? Vamos lá. Então aqui a apostila diz o seguinte: além dessa possível confusão entre 3 e 4, que nós já tiramos aqui, 3 analisa o argumento, 4 analisa os elementos linguísticos que fomentam o argumento. Fazendo a estratégia da 3, certinho, direitinho, vai levar como bônus os operadores argumentativos da 4. Isso não é uma regra, tá? Deixar isso muito claro, que às vezes o aluno acerta a estratégia, mas não define com clareza o emprego do operador. Uma coisa tem que estar casada com a outra, tá? Além dessa possível confusão entre 3 e 4, existe uma dúvida entre 4 e 1. Acabei de falar ainda agora. A 4 trabalha com o emprego dos recursos que fomentam a argumentação. A 1 não. A 1 trabalha com os erros gramaticais, os desvios de registro de escrita, os desvios de escolha vocabular, o problema de construção sintática. Por exemplo, problema de construção sintática, isso é um papo que eu queria ter especificamente com vocês quando trabalharmos com gramática. Por que eu estou falando isso? Porque quando você constrói um período simples e não interrelaciona esse período com outro, você faz frases curtas, frase curta, ponto, frase curta, ponto, frase curta, ponto. Aparentemente não tem nada que tire ponto seu de gramática, porque afinal de contas você não tem erro gramatical. Mas aí você vai ser punido na competência 4, porque você está ligando um período a outro, colocando frases justapostas, ninguém faz isso, tá? Faz a frase ponto, faz a frase ponto, faz a frase ponto, não erra na gramática, mas em compensação você não estipula a continuidade da ideia por não ter investido no uso diversificado de operadores argumentativos, ok? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado aqui nesses 2 pontinhos por causa de uma questão que envolve muita gente, que é o emprego de vírgula. Vírgula é um problema muito sério para análise, porque existem vírgulas que são da competência 1 e existem vírgulas que são da competência 4. Por exemplo, olha os 2 pontinhos aqui, eu vou marcar para vocês aqui de amarelo, tá? Vou marcar aqui de amarelo para vocês observarem. Puxar aqui para cima.
As regras de pontuação são convencionadas pela gramática. Então, por exemplo, se você separa um sujeito de um predicado com uma vírgula, você não está interferindo no processo argumentativo. Você apenas está travando a construção de um período utilizando uma vírgula de maneira errada. Ok, aí você é punido na competência 1. Tá legal? Ah, você separou, por exemplo, um monte de período com vírgula, mas esses períodos não interfeririam em nada no processo de construção do argumento. Também vai ser punida na competência 1. Agora, o problema da competência 4 com a vírgula diz respeito à medida que você constrói o período e você vê que a vírgula às vezes está fazendo falta para isso. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o aluno constrói um argumento através de causa e efeito, geralmente ele faz essa construção aqui. Ele vem com um tópico frasal e aí ele faz assim: como a maioria da população não sabe votar, vírgula, é natural que haja muitos votos feitos de maneira irresponsável. Ponto. Eu fiz uma estipulação de uma relação de causa e efeito, mas eu fui obrigado a colocar essa vírgula para poder fazer a separação da oração subordinada com a oração principal. Como muitos jovens não votam direito, é natural que os seus votos sejam vistos de maneira irresponsável. A relação entre esses dois períodos, se eu não puser uma vírgula, eu vou estar interferindo no processo de construção da estratégia. Aí eu não puno na 1, eu puno na 4. Então, às vezes, algumas vírgulas, o aluno sempre pergunta: ah, mas eu tenho que usar vírgula, eu tenho que acertar a vírgula. Espera aí, você tem que acertar a vírgula primeiro sabendo qual é o manejo que você vai ter da montagem interna desse parágrafo para justamente você não se perder, seja no desconto da 1, seja no desconto da 4, tudo bem? Então, fundamentalmente a ideia de 1 e de 4 trabalha nessa ideia que se a vírgula se intrometer no processo de construção do argumento, desconta na 4. Se a vírgula estiver interferindo única e exclusivamente na construção da frase, que não tenha ligação nenhuma com a construção do argumento, aí você desconta na competência 1. Tudo bem? O bom é não errar em nenhuma delas para não ter esse problema. Vamos lá. Olha um exemplinho aqui. A pessoa queria escrever um parágrafo de conclusão, queria escrever portanto. A gente sabe que portanto escreve junto e o cidadão foi escrever portanto errado. Ele é punido na 4? Não, ele é punido na 1. Porque ele vai ser punido apenas naquela situação da ortografia. Por quê? Porque discursivamente o conectivo que dá a ideia de desfecho, que é o portanto, está muito bem empregado. Ok? Aqui no exemplo 2. Muitas pessoas no futuro, isso é caracterizado que a internet são palavras que libertam a dizer o que hoje. O que hoje. O que também é um elemento conector, não de natureza operadora argumentativa, tá? É um conector, mas aqui foi escrito de maneira junta, o que é um problema de natureza ortográfica. Então, nesse caso, desconta a questão da competência 1. Aqui no exemplo 3, vejamos. A tecnologia hoje em dia está, faltou acento, né, bastante avançada pelo simples fato da internet, pois ficou mais fácil de comunicar no Facebook. Veja, esse mais aqui, ele não é um operador argumentativo, porque a pessoa tinha que escrever o mais com i para dar a ideia de intensidade e escrever o mais como conjunção. Veja, é claro que o corretor sabe que esse mais está escrito de maneira errada e esse mais sem i não está interferindo na sintaxe do texto. Então, também ele é punido na competência número 1. Então, os 3 exemplos que são mostrados para vocês aqui, todos os 3 são oriundos de confusão que poderia haver na correção, caso o corretor não tivesse essa destreza de ver o que é da 4 e o que é da competência número 1. Ok? Então, a gente segue. Aqui tem, de uma maneira de um quadro, né, um quadrinho mais bem desenhado, sobre a diferença de 4 e 3, 4 e 1. Nós mostramos para vocês ainda há pouco. Ok? E aí nós chegamos na grade específica, que é esse material aqui, que é justamente o material que eu uso com vocês já há um bom tempo. Vejam, quando eles analisam dessa forma, eu queria muito chamar a atenção de vocês para as notas mais altas. Por exemplo, nível 4 e nível 5. Tá? Nível 4 e nível 5. O nível 4 é 160 pontos. Diz, presença constante de elementos coesivos inter e intra, ou poucas repetições ou poucas inadequações. Quando eles botam poucas repetições, eles estão admitindo que vocês repitam palavras desde que não sejam
as palavras-chave, conforme nós falamos no módulo anterior. E as inadequações podem ser, inclusive, da presença dos operadores argumentativos. Tá? Quando ele fala de operador argumentativo aqui embaixo, vejam, ele só fala de operador argumentativo aqui e só fala de operador argumentativo aqui também. Eles não falam de operadores argumentativos na 3. Por quê? Porque a gente condiciona a nível 3, que é 120 pontos, aquelas redações que são escritas sem qualquer tipo de planejamento estratégico. Então, veja, a gente entende da seguinte forma. Se um aluno escreve um parágrafo de desenvolvimento, aliás, qualquer parágrafo, seja desenvolvimento, introdução, conclusão, mas ele não tem um plano estratégico definido, a gente sabe que, obviamente, a presença de conectores não haverá o operador argumentativo. Por quê? Porque o operador argumentativo aparece quando você faz a estratégia. Por isso que eu falei do bônus. Se você usa o operador argumentativo, se você usa a estratégia definida nos parágrafos, e essa estratégia traz consigo os operadores argumentativos, eu já sei que eu vou avaliar essa redação na competência 4, no nível 4, 160, ou no nível 5, 200. Isso já é fadado. Então, quando a gente pega a redação do aluno que não tem nenhum planejamento estratégico na construção dos parágrafos, ou seja, a ideia é muito solta, a ideia é aleatória, a gente já sabe que ele fica nesse nível aqui. Tá? Agora, se ele tenta montar o texto dele nos 4 parágrafos, com pelo menos algumas estratégias, aí a gente já começa a analisar no ponto de vista do 4 e do 5. Só que a diferença do 4 e do 5 é muito louco, porque é isso aqui, ó. Para você ganhar 160 pontos, você pelo menos tem que colocar um operador argumentativo na ligação dos 4 parágrafos. Vocês sabem que nós temos 4 parágrafos de texto. O primeiro parágrafo, a gente não começa com nenhum conector por uma relação lógica. A gente está começando o texto. Mas quando a gente começa o segundo parágrafo, por exemplo, a gente usa a expressão em primeira análise. Né? E no terceiro parágrafo, a gente sempre começa com além disso e começa o quarto com portanto. A pergunta é essa, por que a gente sempre começou os textos com esses elementos? Porque eles são chamados de operadores argumentativos. Por exemplo, o em primeira análise define para o leitor que você tá trabalhando o primeiro argumento dentre os 2 lançados lá em cima. Operador argumentativo. Se você coloca o além disso, começando o terceiro parágrafo, a gente está entendendo que aquele segundo argumento nada mais é do que a complementação do primeiro que você lançou. Então ele é um operador argumentativo de adição. E quando vocês começam o quarto parágrafo com o portanto, a gente entende que o argumento acabou e que você está iniciando a última parte para dar o desfecho do texto como um todo. Por isso vocês usam o operador argumentativo de conclusão. Então, se vocês mantiverem a presença desses conectores, que também são operadores argumentativos, em todos os textos, caramba, para tirar 160, o cara só quer em um momento dos 4. E vocês verifiquem que vocês usam em 3. Vocês garantem pelo menos isso aqui, ó. Havendo elemento operador argumentativo entre parágrafos, em pelo menos 2 momentos do texto. Vocês fazem isso usando em 3 momentos. E pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de todos os parágrafos. Aí você vai me perguntar, mas poxa, vocês leem todos os elementos conectivos? A dica é essa, galera. Sabe qual é a dica? A gente apenas observa o seguinte. Tem estratégia? Obviamente que tendo estratégia vai ter o quê? Vai ter dentro de todos os parágrafos, vai ter com certeza um elemento coesivo. Por quê? Porque quando a gente monta, quando a gente estrategiza, né? Tópico frasal, causa do tópico, efeito da causa, desfecho, no caso da causa e efeito. Tópico frasal, comparação antiga, comparação atual, desfecho, analogia. Quando a gente faz isso, a gente sabe que esses elementos que eu estou fazendo em item, todos eles vão ser articulados. E aí, consequentemente, vai haver até mais de um, vai haver mais de tantos conectores internos dentro do texto, que é a chamada conexão intraparagrafal. Então, eles olham tanto o interparagrafal quanto a intraparagrafal. Então, não tem mistério. Não tem mistério. Para você utilizar corretamente a coesão sequencial, você não precisa recorrer àquela lista enorme que nós falamos no início desse vídeo para poder estabelecer um bom texto. Basta você manter, dentro de um critério pré-estabelecido, qual é a estratégia que você vai usar, porque conforme nós já falamos antes, essa estratégia vai carregar consigo uma série de outros elementos. O que a gente pede ao aluno é que ele tente, na verdade,
não repetir esses termos, porque a repetição, conforme nós vamos ver aqui no final, pode gerar algum tipo de probleminha para análise. Então vamos lá. Presença de elementos coesivos, conforme nós estamos falando, o elemento coesivo foi falado lá na aula passada, que diz respeito aos elementos que fazem com que a palavra em si colocada no parágrafo não se repita. Lembrando que esses elementos coesivos, eles articulam palavras, frases e parágrafos. Num nicho menor, o elemento coesivo é o elemento que faz com que a palavra não se repita. Então, tenta, na medida do possível, se tiver que repetir alguma palavra, repitam as palavras-chave. Se as palavras forem periféricas, se as palavras forem subjacentes à palavra-chave, dá um tempinho, controla, porque aí você pode estar perdendo ponto por conta desse detalhe aqui, que eu volto a dizer. Numa escala de 100%, o elemento coesivo equivale a 20% da nota da competência 4. Mas é bom tomar cuidado com ele, tudo bem? Então vamos lá. A qualidade do emprego, chamando muita atenção, tá? É verificada pela presença do elemento. E no segundo momento, se eles se repetem. Então, veja, a primeira coisa que se nota é a presença do elemento. E depois vai ver se ele se repete. Então, o que eu queria sugerir a vocês? Principalmente com os conectores, e os conectivos, e os operadores. Não repitam esses conectores. Tá? Então, se você vai usar, por exemplo, desfecho de parágrafo é uma festa. Vai fazer desfecho de parágrafo? Logo, assim. Desfecho de texto? Portanto. Logo no segundo, assim no terceiro, portanto. Dessa forma, desse modo, nesse sentido, nesse contexto, vocês podem usar à vontade, porque no caso, o pronome, nessa, ele não entra como análise de repetição. Agora, contexto, situação, forma, modo, maneira, isso aí vocês vão usar para poder justamente elencar o traço de ligação do texto, tá bom? Então, usem à vontade, mas pelo amor de Deus, não repita, porque se houver repetição, mesmo que esteja sendo colocado em toda a parte do texto, a banca pode implicar com isso e considerar, tirar do nível, tá aqui, ó, pode tirar vocês do nível 5, porque tem raras e ausentes repetições, e levar vocês para o nível 4 por conta das poucas repetições. Tá? Então evita a repetição. Se tem uma coisa que tem que passar o olho, é um copydeskzinho para revisão, para evitar esse tipo de problema. Ok? E aqui no caso, quando eles falam da coesão inter e interparágrafos, eu queria chamar a atenção aqui, ó, bem no finalzinho, para vocês verem como que eles pensam em relação a isso. Está aqui. Vamos lá. Como apontado na grade específica, para atingir os níveis 4 e 5, 4 e 5 foi aquela que nós falamos, ele tem que ter necessariamente a presença de alguns elementos coesivos específicos. Foi o que eu falei para vocês, tá? Em primeira análise, além disso e portanto. Opa, já fechou a categoria dos interparagrafais. E os intraparagrafais vai depender da estratégia que você vai usar. Seria mais ou menos voltado para isso aqui, veja. Olha o quadro que eles fazem para a gente. O que está de azul, tá vendo? Ó? O que está de azul são as conexões intraparagrafais. E utilizado de maneira bem produtiva. Ó. 1, 2, 3 no primeiro parágrafo, 3 no segundo, 5 no terceiro, 2 no quarto. Mas veja a importância desse elemento que está em rosa aqui. Os elementos que estão em rosa, eles são vistos como os conectivos, os conectores, aliás, interparagrafais. Então, o que eles querem analisar na competência 4 é exatamente isso que vocês estão vendo aí. Tá? Lembrando, eles não se repetem, principalmente os conectores de natureza interparagrafais. Os intra, pode até ser que tenha algum, mas não é interessante. Vocês vejam que ele coloca aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Entretanto, embora, assim, além disso, tendo em vista. Então não repete. Essa é a preocupação que vocês têm que ter para poder atingir os níveis mais altos na competência 4 e na competência 5. Ok? Portanto, veja bem esse exemplozinho aqui rapidinho, antes de fechar. Esse de acordo com aqui, ó, esse de acordo que, tem muita dúvida em relação a ele. De acordo que, muita gente pensa que por ele estar iniciando um período, um parágrafo no caso, muita gente acha que por estar iniciando um parágrafo é, de fato, um elemento conector. Só que presta atenção aqui na explicação.
Apesar dele ser um operador argumentativo e estar localizado entre dois parágrafos, esse coesivo opera de maneira local, ou seja, ele é um conectivo intraparágrafo. Na verdade, isso aqui foi feito... Isso aqui é muito louco, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, ó. Isso aqui, ó, o de acordo com... Essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, de acordo com, ela não é de maneira alguma um elemento que liga um parágrafo a outro. E por que eu estou chamando a atenção disso? Para ser um elemento que liga um parágrafo a outro, tem que ter uma marca identificatória do que esse parágrafo representa no texto. Só para lembrar vocês, quando vocês colocam o em primeira análise lá no segundo parágrafo, vocês estão mostrando para o corretor que se trata da primeira análise do texto. Quando vocês botam o além disso, ou o ademais, ou outro sim, vocês estão trabalhando com um traço de adição. Vocês querem mostrar que aquele argumento nada mais é do que uma confirmação, uma ratificação, uma adição do primeiro. E quando vocês colocam portanto, vocês querem encerrar toda a linha de raciocínio do tema. Isso não é fórmula, isso é apenas uma maneira de você utilizar os elementos que favorecerão vocês no sentido da nota nos níveis mais altos. Chama a atenção do nível mais alto por essa observação aqui feita por eles. Eles é que definem isso para que o candidato seja capaz de estabelecer na competência 4 e 5 o estabelecimento de uma nota mais alta. Só que um detalhe, evita repetir. Porque se houver, por exemplo, repetição, certamente a grade vai punir vocês na competência 4. Então, sobre coesão sequencial, não é nada do outro mundo. Volto a dizer, a utilização da estratégia define de maneira muito positiva o grau que eles vão dar para vocês na competência 4. Lembrando, não basta também só saber a estratégia e colocá-la. É preciso dar sempre uma analisada para ver se na colocação daquela estratégia, no teu argumento, os conectores, os conectivos e os operadores argumentativos se repetem. Se eles não se repetirem e você conseguir, dentro do propósito, estabelecer a construção do seu argumento via estratégia, vocês conseguem a garantia, com certeza, de uma nota alta, um nível máximo, na competência 3 e na competência 4. Só se atentando, volto a dizer, para essa orientação acerca lá do nosso elemento coesivo, para evitar repetição, que nesse ponto pode fazer vocês caírem uma nota. Tá ok? Forte abraço, a gente se vê lá na sala. Valeu? Um abraço.